Abuso indica comportamento inadequado, excessivo, contrário aos costumes e à harmonia. Essa palavra, abuso, ela costuma carregar em si uma referência sexual, mas também pode existir abuso de forma social, de forma emocional, abuso financeiro e o abuso físico. E mesmo que cada tipo não seja tão visível ou óbvio, todo tipo de abuso é muito doloroso. Dói, mas temos que falar sobre isso. E o assunto que eu trago para a nossa sessão de hoje é relacionamentos abusivos. Para você que não me conhece, meu nome é Ive, sou psicóloga clínica, seja muito bem-vindo ao meu canal e fique aqui comigo para mais essa sessão de terapia aberta. Vamos nessa. Aqui, minha intenção hoje é te psicoeducar sobre essa força, muitas vezes invisível, que só sentimos o impacto depois, quando percebemos que já fomos tragados por ela e estamos ali caídos ao chão. Então hoje eu quero que você preste atenção para identificar relacionamentos com essa natureza e fugir correndo deles. Correndo, Ive? É, correndo. Não espera. Corre, Forrest, corre! Corre, Forrest! Viu? Se percebeu, cai fora. E antes que você me pergunte ou se pergunte, claro que esse conteúdo também vale para homens, afinal todo mundo é sujeito a ser abusado, mas a coisa fica pior mesmo pro lado das mulheres. Eu trabalhei 2 anos na Delegacia da Mulher e sei bem como isso acontece. Para a mulher acaba sendo pior por algumas razões. Sabe o que, por exemplo? O machismo, a opressão, a violência doméstica, entre outros aspectos que estão entrelados ao abuso e que podem tomar proporções muito mais perigosas e delicadas. Além, é claro, da força física, né, que a do homem é muito superior à da mulher. Então, para nós mulheres, essa questão do relacionamento abusivo, essa questão do abuso realmente pega mais. Mas não está sujeito homens de não sofrer em relacionamentos abusivos. E desde já eu quero te dizer que se você desconfia que está passando por um tipo de relacionamento abusivo, se você como vítima ou como abusador. Então assim, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é saber, né, o que é de fato um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo é a situação em que uma das partes do relacionamento exerce extremo poder e influência sobre a outra, diminuindo ao máximo essa outra pessoa, tornando a vida dela infeliz, tornando difícil de suportar. Ao contrário, né, do que muita gente pensa, o relacionamento abusivo não são aqueles que necessariamente resultam em violência física. Muito mais do que ameaça física, esse tipo de relação tem potencial de risco para diversas formas de violência, que muitas vezes são sutis, como, por exemplo, violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral e a violência sexual. E aí fica mais difícil de a gente identificar, porque não fica claro, não é aquele soco, aquela violência física que foi feito, que tá lá o roxo, faz o corpo delito, não tem o que se falar. É muito mais sutil que isso. E geralmente acontece com mulheres que vão ficando com os seus direitos cerceados, ou seja, em privação, sem acesso aos seus direitos e sem ter as suas vontades respeitadas. O parceiro, ele vai minando esses campos de ação da pessoa. Então ele te impede financeiramente aqui, ir em determinado lugar ali, e ele vai aos poucos controlando, dominando e cerceando
todos os seus direitos. O relacionamento abusivo, na maioria das vezes, ele precisa de uma intervenção externa. Por quê? Porque essa mulher, ela já está imersa em um relacionamento que precisa pedir ajuda para um profissional, porque a pessoa não consegue sair daquilo sozinha na grande maioria das vezes. Ou então, já chega lá, né, com a violência física pronta, ou com a violência patrimonial acontecida, e a pessoa chega na delegacia, e aí então vai receber essa ajuda da própria delegada, do próprio delegado. Então não precisa esperar chegar até aí. Por isso que eu tô aqui psicoeducando vocês, para que você possa conhecer melhor e acender aí a sua luzinha e ver aonde você tá se metendo, com quem você tá se enfiando ou o que tá acontecendo com você. Uma outra coisa importante que eu quero também trazer aqui, um segundo ponto, é saber que o abuso emocional é uma forma de violência. Então nós vimos o que é relacionamento abusivo. Agora eu quero que você saiba que abuso emocional é uma forma de violência psicológica e que pode resultar em diversos fatores negativos para a vítima, inclusive a dependência emocional do abusador. Como assim, Ivy? É isso mesmo. O abusador, ele vai cerceando e ele vai minando a sua autonomia, ele vai minando a confiança que você tem em você mesma, ele vai trabalhando de forma que você vai se sentindo cada vez mais incapaz. Então, quando esse tipo de abuso, o abuso emocional e o abuso psicológico acontece, a pessoa, ela fica afetada. E essa pessoa, né, a vítima, ela começa a ficar instável, ela começa a ficar insegura, e principalmente ela desenvolve essa dependência pelo abusador. É porque ela acredita que ela só vai conseguir ser feliz com aquela pessoa, porque aquela pessoa faz tudo aquilo que faz para protegê-la, porque a ama, e muitas vezes ela não consegue se ver, ela não consegue viver se não for com aquela pessoa. Parece contraditório, mas conforme o abusador cria na vítima essa insegurança, essa instabilidade, ele retira dela essa autonomia, com o tempo a vítima fica completamente um ser humano impotente. A forma como o abusador, né, aqui nós estamos dando exemplo da mulher como vítima e o homem como o abusador, a forma como o cara faz, a forma como ele conduz, ele coloca essa vítima numa condição de sentir vergonha por querer até vestir tal roupa. Ai, eu queria tanto pôr aquela roupa, mas... Ai, não, né? Não vai me ficar bem, é muito curta pra mim. Que nada. Ele disse que você não tem e você vem acreditando que de fato não tem. E até essa culpa na vítima por estar passando por essa situação de querer uma coisa diferente do que aquela pessoa quer pra ela. Então, gente, isso dificulta a identificação e até as denúncias referente aos abusos. E um detalhe, os abusos emocionais, eles podem acontecer até mesmo em relações consideradas saudáveis. Como assim? Não entendi. Muitas vezes, por ser uma perpetuação de pensamentos, de crenças, ódio a mulheres ou até mesmo por aceitar que as mulheres conseguem não só cuidar de casa, filho, também trabalhar fora, em qualquer função que ela tenha talento para exercer, isso desperta ali a ira, né? Desperta ali uma frustração que talvez o cara esteja passando, esteja sentindo, e ele vem pra cima mesmo, cerceando. É como se a fraqueza dele, né, de ele não estar bem, de algo que esteja acontecendo com ele, ficasse mais forte quando ele se impõe frente a uma outra pessoa que está conseguindo deslanchar, que cuida de filho, cuida de casa, trabalha, tem as funções, exerce o seu domínio, caminha pela vida, e ele precisa ir lá e apagar aquilo ali para que ele consiga se vê maior. Às vezes aquela familhinha doriana, né, tá lá a coisa mais linda do planeta. A mulher, ela é obrigada a determinadas tarefas
que por crenças internalizadas, né, coisas ali de práticas de outros tempos e enfim, que determinadas funções ficam mantidas apenas para a mulher e os seus desejos de exercer uma outra tarefa vão ficando cerceados. Né? Então, assim, no português claro, a mulher faz isso, o homem faz aquilo e pronto. Nada contra, gente, cuidar de casa, de filho, ser dona de casa. Eu mesma escolhi ser dona de casa full time por 12 anos e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Fiquei em casa, criei meus filhos, mas, pega um mas bem grande aí, foi uma escolha. Uma coisa é você escolher, outra coisa é o parceiro cercear, manobrar, conduzir a forma como que você precisa assumir determinados papéis. Terceira coisa, a violência doméstica contra a mulher consiste em toda ação ou não ação que se baseia no gênero feminino e que provoque algum tipo de sofrimento ou lesão física, psicológica, patrimonial, sexual, dano moral e até mesmo conduzindo à morte. Isso tudo tá lá na lei da Maria da Penha, no artigo 5. Então vale a pena ler, você mulher, saber, conhecer. E o homem também. E isso é especificamente quando acontece dentro dos próprios lares e no geral pelo parceiro ou por familiares. Uma das piores e mais consolidadas verdades sobre esse assunto é que o lugar em que as mulheres mais morrem é dentro das suas próprias casas. Então, assim, abre o olho, não tá lá longe, não. É dentro que acontece. É algo que fechou a porta e, ó... Gente, esse tipo de crime pode e deve ser denunciado em qualquer delegacia de polícia. Existe as chamadas delegacias da mulher, que foi onde eu trabalhei na unidade de Cotia. Esse tipo de violência, ele é mais complexo quando a vítima tem que se distanciar do agressor. A maior parte das mortes de mulheres a partir da violência doméstica se dá quando as vítimas estão tentando se afastar. Então, naquele momento onde você quer fugir, quer sair de casa, quer se separar do agressor, é nessa hora que a maior parte das mortes acontece. Então, muitas vezes precisa de medidas socioprotetivas, ou a vítima precisa deixar tudo para trás e se abrigar em uma casa de acolhida. É muito triste, é muito sofrido, porque muitas vezes sai de casa, não dá tempo de pegar nada. Olha, não é fácil, gente. Então é bom a gente cuidar da manutenção, é bom a gente ver antes. Percebeu? Dá no pé. Eu vou te deixar aqui 7 sinais. E não permita que as coisas continuem assim, se é que assim estão. O primeiro sinal que eu quero que você acenda todas as suas luzes é sobre o controle absoluto. Um dos primeiros grandes sinais de um relacionamento abusivo é o controle que uma das partes exerce sobre a outra. Geralmente o controle começa com coisas simples, como o horário em que o par chega e sai dos lugares, a roupa que usa, se come ou não alguma coisa, né? O que você comeu, o que você não comeu. Ah, mas você pode comer isso? Você não tá meio se cuidando? Você não tá assim, meio querendo fazer dieta? Você comeu isso? Você comeu aquilo? Ó, abre o olho. Quem sabe o que você come, o que você veste, onde você vai é você. A comunicação entre o casal é uma coisa, a parceria é uma coisa, controle é outra. Você pode até pensar que tem pleno controle sobre o que você faz ou deixa de fazer, mas na realidade esse tipo de controle aparece disfarçado de cuidado, de preocupação. Então, gente, presta atenção porque é muito sutil. Quero que você passe uma imagem errada, é melhor você rever essa roupa. Eu quero que você esteja sempre bonita, por isso que eu tô pedindo pra você trocar. Presta atenção, gente, cada caso é um caso, são exemplos, mas acende a sua luzinha aí, vê como isso acontece dentro do seu relacionamento. Segundo ponto, desrespeito. Se
respeito é a base de um relacionamento firme e sadio, o desrespeito, obviamente, é o que sustenta um relacionamento abusivo. Infelizmente, essa situação é bastante comum e acontece com o passar do tempo. A turma fala que intimidade é uma... Então, gente, é mais ou menos isso. A hora que descamba, que ao longo do tempo perde o respeito e vai entrando para outras esferas, aquilo vai se tornando com piadinhas, com falta de nobreza para lidar com o parceiro, acende a luzinha. Humilhações constantes, terceiro ponto. Em tom de brincadeira, de piadinha, meme no grupo da família. O seu par sempre coloca o outro para baixo. Então, o abusador, ele vai lá e sempre, diminui o outro. Principalmente em rodas de amigos e frente a familiares. Já teve lá umas 5 vezes. Vai fazer o quê? Vai encher o saco dele até ele falar? A humilhação é tanta que a parte, humilhada, a vítima, simplesmente deixa de querer participar do convívio social. Principalmente quando acompanhada, quando for para ela estar ali na frente de um grupinho que ela conheça ou que ela se sente constrangida até de estar ali com aquelas outras pessoas. Por causa das críticas ou por saber que ela vai passar por boba lá, entendeu? Então ela sabe que isso faz mal para ela emocionalmente, ela não se sente bem, ela não se sente à vontade. Então o que ela faz? Ela vai ficando só ela e o parceiro mesmo, para não precisar se juntar com outras pessoas. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, quando o fulano tá na frente de todo mundo, ele muda, comigo ele fica ótimo, quando tá na frente de todo mundo, ele muda. Acende a luzinha. Número 4, quando pedir permissão virar rotina. Esse, sem dúvida, é o marco de um relacionamento abusivo, por isso preste atenção. Você é dona de si, assim como o seu par é dono dele. Cada ser humano é um. Você não é dele, ele não é teu, ninguém é de ninguém. Cada um é de si e escolhe compartilhar uma vida. Escolhe viver junto. Ninguém precisa pedir autorização para fazer aquilo que tem vontade, como ir a um determinado lugar, conversar com uma pessoa e algumas outras coisas. Não precisa ficar pedindo. Eu posso ir ali encontrar a fulana? Oi? Se você sabe com as suas convicções que encontrar a fulana não é algo errado, não é algo que te põe em risco, não é algo ilegal, imoral, então somente cabe a você decidir. O parceiro é para compartilhar. Puxa, tô pensando em encontrar fulano, acho que vai ser legal, o que você acha? Pá. Ele pode dizer, olha, fica à vontade, mas eu acho que ela é meia chata, né? Ou então, eu acho que ela não é tão amiga sua assim, dá uma olhada e tal. Mas ele não te impede. Você não vai. Não, você não vai, porque eu não quero que você vá, não quero que você vá sozinho, não quero que você faça isso. Perceba como funciona. Uma relação sadia há diálogo, não pedindo permissão, conversa. Vocês alinham expectativas e caminham de forma coerente no mesmo propósito e não por determinação de um ou de outro. Perfeito? 5. Quinto pontinho aí que eu quero trazer. Reprovação. Sabe aquele olhar que a pessoa olha pra você e fala assim, Você olha e fala assim, aquele olhar de nojo, aquele olhar censurador. O olhar censurador, quando você está vestida como realmente gosta, a situação de ficar sem conversar, porque uma das partes não teve o seu desejo atingido. Sabe quando faz o mudinho? Não vou falar, faz o mudinho, né? Então, isso são apenas alguns exemplos que dizem respeito à reprovação. E vale lembrar que um casal deve estar juntos, batalhando lado a lado, para ser algo saudável e não reprovando um ao outro. Pode haver discordância? Claro que pode. Olha, eu penso que assim não vai ser bom para você, ou então eu não gostaria de fazer assim, que tal a gente tentar desse jeito? Aí o outro, olha, então tá bom, dessa vez a gente não faz assim, pode ser da próxima? Pode. Aí da outra vez, olha, vamos fazer do seu jeito então. Gente, diálogo, pelo amor de Deus, né? Não adianta virar naquela coisa, um faz e o outro abaixa, um faz e o outro abaixa. Isso
é abusivo. Sexto pontinho aqui, sentimento de culpa. Esse sinal é sentido pela vítima e tem o poder de mexer completamente com o bem-estar emocional da pessoa. Sabe aquela sensação de não ter satisfeito o parceiro ou tê-lo desapontado? Sempre ficar com aquela sensação de que você tá aquém na relação? Ai, mas eu não entreguei tudo de mim. Ai, eu poderia ter feito melhor. Ai, acende a luzinha. Essa é uma característica sentida por alguém que está dentro de um relacionamento abusivo. E quem se sente dessa forma deve se libertar já. Isso acontece em decorrência de outros pontos, como a reprovação e a humilhação. A vítima não consegue enxergar mais o seu valor, a sua individualidade e começa a achar que toda infelicidade da relação é responsabilidade dela, é culpa dela e, além disso, está presente em diferentes momentos e âmbito de um relacionamento. Isso fica presente no sexo, isso fica presente na comunicação, ela sempre vai achar que o erro é dela. Nossa, vai ser culpa minha que o casamento foi pro ralo. Na comunicação, Ai, eu não me expressei direito, ai, eu não falei, ai, meu Deus, sempre eu, né? Sempre eu sou o culpado, sempre aconteceu comigo, porque se eu tivesse feito assim teria dado certo, porque se eu teria feito um carinho ali tinha dado certo. Nunca, gente, nunca relacionamento tem o mocinho e o bandido, nunca. É bandido e bandido. Se tá ruim, se tá com alguma determinada situação, não adianta você assumir a culpa só pra você. A culpa, ela é de mão dupla. Né? É aquela coisa, quem é primeiro, o ovo ou a galinha? É a mesma coisa, não dá para saber muito bem de onde começou, né? Então, isso precisa ser assistido, precisa ser cuidado, terapia de casal super funciona, e aí alinha os pontos. Último ponto aqui, tratamento infantilizado. De tudo isso que eu falei aqui, vale destacar ainda esse tratamento aí infantilizado, por quê? Porque a parte abusiva, ela tem com a vítima um tratamento onde ela coloca o outro inoperante. Criancinha mesmo. Ah, você não pode fazer isso porque você não dá conta. Ah, você não pode porque você imagina, fulano. Então, assim, em síntese, mescla muito do que foi trazido nos tópicos anteriores e em muito se assemelha ao tratamento de uma relação que mais parece com pai e filho. Então você trata o parceiro ali como um filho, você trata o parceiro ali como se fosse teu pai, você acha que o seu parceiro tem que resolver tudo pra você, que é ele quem vai direcionar, conduzir, resolver, ir à frente, e não funciona assim. Num relacionamento, os dois têm que ter tomadas de atitude, os dois têm que avançar pra frente, e não um vai, outro puxa, um vai, outro puxa, não funciona assim. O par te trata como se você fosse frágil e incapaz. Como se ele fosse a tua tábua de salvação e que você não sabe resolver problemas e precisa exclusivamente dele. Então, se você acha fortemente que está passando por esse tipo de relacionamento, por um relacionamento dessa natureza, ou se alguém está te alertando sobre tal possibilidade, é melhor você ouvir a dica que a pessoa está falando e escreve o que eu estou dizendo. Se você se percebeu, corre, vaza. Dificilmente a mulher que passa por uma relação abusiva sem agressões físicas consegue perceber isso sozinha. Então, escute amigos leais que te façam esse tipo de apontamento, familiares, pessoas próximas a você e fuja dessa relação. No começo pode ser difícil acreditar e até perceber, mas se alguém está notando, é porque existe algo errado aí. Por isso, ouça com carinho e atenção. É por isso que é muito importante pedir ajuda para as pessoas próximas a você, pois nesse momento você precisa de apoio. E uma pessoa abusiva que levou um fora da parceira, ela pode ser perigosa, com chantagens psicológicas e emocionais. Isso é muito comum no término. Então, muito cuidado, ok?
não vacila, não negligencie. Se possível, procure uma psicóloga para te ajudar a lidar com os seus sentimentos. Afinal, é uma mudança muito difícil e sua vida, afinal, é uma mudança muito difícil na sua vida e que vai desestabilizar e te deixar confusa por um momento, né? A gente fica com muitas incertezas, a gente fica muito vulnerável, a gente fica muito insegura, mas tenha certeza, é só uma fase ruim que vai passar, certo? E além disso, se a situação já estiver grave, lembre-se de que existem diferentes formas de denunciar o abuso. A gente tem a Central de Atendimento à Mulher contra a Violência, a gente tem a Central de Atendimento contra a Violência da Mulher, que é o número 190, para Disque Denúncia, em todo o país. Então, se você estiver precisando realmente, ligue, não deixe que isso aconteça com você, tá bom? Por hoje era isso, sessão densa, mas fundamental. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tenho certeza que irá ajudar muitas mulheres e muitos homens também a conhecer mais aí desse assunto, a se amarem de forma saudável. Então, acesse o sininho para mais sessões abertas de terapia comigo aqui no YouTube. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva agora e te vejo no próximo vídeo. Até mais!